Bem-vindo ao grupo de estudos do átomo quântico. Meu nome é Eduardo e nesse vídeo eu vou estar falando sobre relacionamentos. Bem, os relacionamentos, eles marcam o nosso êxito perante a nossa própria vida. Então eles são muito importantes, porque é através deles que nós unimos a nossa essência, a essência do outro, para que juntos nós consigamos construir alguma coisa. Os relacionamentos que serão falados nessa aula são relacionamentos do trabalho, os amigos, o cônjuge e por aí vai. Todas essas formas de se relacionar serão tratadas aqui. Normalmente nós cometemos o erro de associar relacionamento a relacionamento amoroso. Esse é apenas um dos itens, então aqui serão considerados todos. Se você está aqui, muito provavelmente você já ouviu falar sobre mecânica quântica e do vácuo quântico, que tudo emerge dele. Então nós temos consciência até um certo ponto de que tudo parte de um ponto. É abstrato demais para que a gente consiga entender como isso funciona, exatamente de onde veio, como que isso floresce, para onde isso vai. E um dos segmentos que consegue explicar bem essa ramificação é a psicanálise. Existem pessoas que discordam um pouco, outras que concordam mais. Eu particularmente concordo, porque é uma forma muito válida de enxergar a nossa vida. Porque ela baseia no fato de que tudo que nós somos agora é fruto de programações que nós somos submetidos quando a gente era criança. A gente tem muita dificuldade em acreditar nas programações, e é um sentido natural, porque nós gostamos de acreditar que nós temos o controle total sobre nossa vida. Na realidade, quando você vai tendo consciência do todo, você percebe que o seu controle faz parte de tudo. Então, ao mesmo tempo que você tem a sua influência sobre o ambiente também tem a influência dele sobre você. Por exemplo, quando você vê acontecer alguma coisa e dá uns dias aquilo acontece com você, a gente entra naquela questão de: será que o universo estava mostrando para você o que ia acontecer, ou será que você viu aquilo, você passou a acreditar naquilo, então aquilo aconteceu? Ou o caso de você assistir muito vídeo de gente, vídeo cacetada, dando um exemplo assim, né? Assiste aqueles vídeos de gente traindo, ou de aqueles vídeos violentos, né, de noticiário, que passam aquelas notícias tenebrosas e tal. Não demora muito, acontece alguma coisa do tipo com você. Então, se você vê, é uma troca. O universo, ao mesmo tempo que ele mostra através do externo, aquilo que está acontecendo, quando você observa aquilo, você traz aquilo como uma possibilidade para dentro de você. Então é por isso que é muito provável que essas coisas aconteçam. Então por isso que sempre diz, orar e vigiar, a gente sempre tem que estar atento ao que está acontecendo, ao que a gente está vendo, o que a gente está lendo, com quem que a gente está conversando, porque tudo isso influencia a nossa vida. Então perceba que o papel controle é um produto do ego, né? A influência é uma questão natural do universo, porque tudo se influencia, está tudo interagindo. Então em questões de relacionamento, quando você tenta controlar o relacionamento ou controlar a pessoa, você vai fazer com que esse relacionamento acabe. Porque a pessoa, a nível, vamos colocar inconsciente, ela sente essa pressão. Ela sente que ela está tentando estão tentando controlá-la de alguma maneira. Então o que ela faz? Normalmente ela reage, ela rebate. A não ser que ela seja uma pessoa que se anula. Só que ainda assim, em ambos casos, ou em vários casos, acontece a saturação, né? Chega um certo ponto que a pessoa estoura, fala alguma coisa pra você que te magoou, alguma coisa do tipo, mas era porque ela estava guardando aquela sensação negativa, pela falta de diálogo, aquilo acabou gerando um conflito iminente e a relação chegou ao fim. E se você também está assistindo isso, é muito provável que você tenha dificuldade de se relacionar. E talvez, através dessa aula, você esteja tentando procurar uma forma melhorada de reagir perante o externo. Novamente com aspas, porque nós sabemos que nós somos tudo e tudo somos nós, né? Só para você entender, quando eu digo aspas, faço aspas com os dedos, ou quando eu tento dizer algo externo, algo interno, controle, o que eu estou querendo dizer? É muito interessante que, a partir dessa forma de raciocínio, a gente entenda a diferença entre o universo e o ego. O ego, ele preza a própria vontade. Quando ele quer, da forma que ele quer, através dos meios que ele julga melhores para ele. Enquanto a centelha, ela procura uma forma que busque o bem de todos. Então ela tem paciência, porque ela entende a eternidade do tempo, do espaço,
ela respeita os limites, então ela tem, como se diz, uma paciência tão infinita que ela consegue esperar o ego dar o lugar para ela. Quando os dois se fundem, formam uma terceira coisa, que é o ego com a centelha unificados. Isso acontece por quê? O nosso ego é a nossa capacidade de individualidade, né? É o que torna cada um ser cada um. O ego, ele é um espelho da centelha, então ele é um fragmento que se desprende para poder formar a individualidade do ser. Quando a pessoa aceita que ela é parte de tudo, então aquilo tudo se une a uma coisa só. Não significa que a pessoa ou você vai deixar de ser você. Você não vai perder seu nome, seu CPF, seu RG, suas redes sociais. Você não vai parar de fazer as coisas que você gosta, não tem nada a ver. Você só vai ter uma consciência diferente, a consciência do eterno, do infinito, coisa que o ego tem dificuldade de aceitar, porque ele só enxerga a bolha que ele se coloca. E por que isso tudo está sendo explicado dessa maneira? Para que você consiga entender e trazer para sua consciência que, enquanto você valorizar muito o seu ego, atingindo ápices altos que levam ao egoísmo, ao egocentrismo, você faz com que tudo tudo seja forçado. Então você sente que os relacionamentos, eles te enjoam muito fácil, você tem dificuldade em descobrir coisas boas sobre as pessoas, você só enxerga aquilo que você quer ver. E eu digo você, mas também eu também, todo mundo é suscetível a isso, de você buscar os defeitos das pessoas para que de alguma maneira você consiga utilizar aquilo ao seu favor. Então, se tiver alguma briga, você já se arma, você já dispara alguma coisa para a pessoa se fazer sentir culpada. Novamente, por que eu estou falando isso? Eu estou disparando esses conceitos para que você consiga pegar aonde o ego está nisso tudo. Então, para você se dar bem nesses relacionamentos, nós vamos tentar mostrar para você como que você vai conseguir ter um amor mesmo pela pessoa, independente de quem for, que tipo de relação que seja, para que essa relação dê certo. Um outro conceito introdutório também que é bem interessante é uma palestra do Hélio Couto também, que ele fala sobre Yin Yang, se eu não me engano. E ele explica que cada pessoa tem o seu Yin, seu Yang, o seu Yin, seu Yang dentro de si, cada um de uma maneira, né? Tem uns que está desequilibrado, outros que está mais equilibrado. Então o papel dos relacionamentos é fazer com que, vamos dar um exemplo aqui, um homem que tem um Yin Yang 90%, um Yin 10%, ele encontra uma mulher que é o oposto complementar dele. Então os dois juntos equilibram as polaridades e eles formam um campo para poder atrair tudo que eles desejam. Desejam, assim, no sentido em favor deles e também da relação deles. Isso também pode acontecer com casais homossexuais, heterossexuais, tanto faz. Então tem que haver um equilíbrio entre as polaridades deles. É muito possível, sim, o homossexual ter mais Yang do que Yin, porque é o que define mais o Yang. É uma pessoa mais agressiva, uma pessoa mais materialista. Tudo aquilo que é a base da sustentação para aquilo se erga. Então isso é tudo masculino, Yang. Enquanto o Yin, que é o feminino, é aquela coisa mais emotiva, é uma coisa mais suave, mais leve. É uma coisa assim, que emocional, uma coisa que define o ser, é o trabalho por dentro. E o Yang é o trabalho por fora. Então, por exemplo, quando você vê uma mulher que ela é muito mandona, ela quer fazer tudo acontecer, ela quer tudo na mão dela e tal, ela tem excesso de Yang. Quando o homem ele já é mais emotivo, já é mais, assim, suavezinho, não suavezinho no mau sentido, ele é mais suave, ele já leva mais pro emocional, ele já tem mais Yin dentro dele. Então, quer dizer, isso não significa que está errado, né? Como a pessoa tem um corpo físico masculino ou feminino, por padrão já determina a quantidade de Yang suscetível àquele corpo. O que isso quer dizer? Se a existência ela se comportou dentro de um corpo masculino, a probabilidade de Yang dele é muito grande. Só que pode acontecer da pessoa ter algum momento da vida dela que ela escolheu, por exemplo, ir contra isso. Então ele começa a mudar o comportamento dele até um nível de que ele queira se transformar numa mulher. Novamente, eu estou dizendo tudo isso para que você entenda até que ponto essas escolhas e essas polaridades podem nos levar. A forma a qual nós nos relacionamos também determina o sucesso da nossa vida. Porque existe um determinado ponto também que acredito que grande parte das pessoas passem, que é aquele ponto de negação. Elas querem rejeitar o fato de que elas precisam das outras pessoas. Elas procuram fazer tudo sozinhas. Elas acreditam que o mundo é hostil e tal.
Isso tudo faz com que a pessoa entre em um estado introvertido, onde ela tente fazer tudo de forma autônoma. Isso também é uma forma de egoísmo, porque você está tirando do universo o direito que ele tem da sua interação com o ambiente. Você quer fazer tudo do seu jeito. Naturalmente, como tudo do universo vai e volta, o universo também devolve para você essa hostilidade. Então, você vai ter sempre situações onde você vai ter que fazer tudo sozinho. Por exemplo, você vai ter um emprego em um cargo onde você vai ter que dar conta daquilo sozinho. Você vai ter um relacionamento onde vai parecer que só você faz tudo. Por quê? Isso tudo demonstrando que você acredita que tudo é só você que tem que fazer. Bom, então essa foi a aula para poder introduzir o assunto para que nós consigamos desenvolver ele de uma maneira mais tranquila.